Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, verificando o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Rondônia para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021, também como é que estão os preparativos para as próximas culturas, as culturas de segunda safra lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vicente Godinho, ele que é engenheiro agrônomo e membro da ProSoja Rondônia, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Vicente, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, o prazer é todo nosso aqui. Vicente, os trabalhos de colheita da soja estão avançando aí no estado, as chuvas dão uma atrasada nessas atividades, como é que estão esses trabalhos por aí? A gente deve ter colheita até quando aí no estado? Na realidade, o que aconteceu esse ano? O ano foi extremamente atípico. Desde do final da década de 60, para a nossa região aqui, nós não temos relato de chuvas tão irregulares nos meses de outubro, novembro e dezembro. Então, muitos produtores atrasaram um pouco o plantio, né? Isso depende exatamente da região do estado. A principal região produtora é a região do Cone Sul do estado. O plantio... alguns iniciaram o plantio exatamente no término do vazio sanitário, aqueles que plantam algodão, né? Foi plantado, alguns produtores de algodão deu replantio, e algumas áreas de algodão deu replantio, e algumas áreas o produtor optou por deixar daquele jeito mesmo, com um pouco de perda de produtividade, mas ele ia plantar algodão na época mais adequada. O plantio do algodão já foi efetuado, porque as áreas que tinham soja para ser colhida sobre o algodão, já foram todos colhidos e o algodão plantado. Todo o algodão do estado já se encontra germinados. O que acontece com essa primeira soja? Essa primeira soja que a gente teve perda de produtividade de alguns talhões, exatamente decorrente da irregularidade das chuvas naquele plantio inicial. As demais regiões do estado, o pessoal está colhendo a soja e plantando o milho, né? Nós já temos uma área bastante significativa plantada. E, de modo geral, todo o estado atrasou um pouco o plantio em função dessa condição de chuva. No Cone Sul, onde a colheita está um pouco mais avançada, a gente deve estar chegando numa faixa de 40% a 50%. É difícil a gente estimar muito isso, porque a capacidade de colheita do nosso estado é muito grande e a gente depende muito de chuvas pontuais em cada uma das regiões, né? Ontem mesmo tivemos reunido todo o grupo da ProSoja para estar discutindo como é que está o avanço da colheita, mas a gente encontra certa dificuldade exatamente em função disso aí, que é muito pontual. Você tem aqui algumas regiões do estado que chove diariamente nos últimos 20 dias, né? Então, um intervalo que dá um pouquinho de sol, o produtor vai lá e colhe. E o que acontece com isso? Ele está levando soja úmida para armazém, tem gente entregando com condições de umidade extremamente elevadas. Algumas regiões do estado, a gente teve aquela questão de anormalidade que o pessoal está atribuindo, né? Uma disfunção fisiológica em função das condições climáticas que a gente teve. A gente está tendo abertura de vagem, né? O pessoal não conseguiu detectar ainda nenhum patógeno que pudesse promover essa abertura de vagem, mas isso aí está desqualificando o grão. Você imagina com essa chuva que a gente está tendo, né? Como é que está com as condições de colheita nessa situação? Isso aqui está acontecendo em algumas regiões aqui do estado de Rondônia, principalmente a região central do estado, né? E algumas regiões do Mato Grosso, principalmente ali no 63, né? A soja, quando ela inicia o seu processo de maturação das vagens, aí começa a aparecer. Até então é indetectável isso, e você não consegue perceber. Alguns materiais têm dado mais, outros menos, algumas regiões têm dado problema, alguns produtores com problema, outros produtores sem problema. Mas o fato é que isso aí está levando uma qualidade muito ruim de alguma soja e alguns talhões, né? As produtividades até então, à exceção da turma do algodão, essas produtividades são excepcionais. Tudo indica que a gente vai ter uma safra recorde no estado de Rondônia novamente, né? Aqueles produtores que estão conseguindo colher sem problema, com esse problema de avariado e o problema principalmente de umidades extremamente elevadas, né, tem produtividades em torno de 10% acima do que aconteceu o ano passado. Então, a expectativa nossa de produtividade em todas as regiões do estado são muito boas. O problema nosso não está sendo colhido, está sendo a qualidade do grão que está sendo colhido. Algumas regiões do estado, principalmente a região norte do estado, nós temos alguns talhões que estão saindo até com 70 de avariado, para se ter uma ideia, em função das chuvas, né? Então, até o momento, até o produtor conseguir contabilizar realmente o que ele está colhendo, né? Porque realmente o que vai sobrar, o que sobra na realidade é o que vai computar no armazém, que a soja nossa toda voltada à exportação. Existe uma classificação extremamente rígida para a exportação, é que ele vai realmente quantificar aquilo que ele vai aproveitar da colheita.
Mas o fato é que a soja se encontra em um ano excepcional, né? Com certeza, se não fosse essas questões que a gente está tendo, principalmente pontuais de excesso de chuva e abertura de vaz em algumas regiões, seriam produtividades recordes em praticamente todos os municípios do estado. Né? E aí, Vicente, só para a gente ter esse patamar de comparação, quanto é que foi a produtividade registrada aí na safra passada e para esse ano a gente consegue apontar algum patamar já esperado nesse momento? O ano passado ficou perto de 3.600 quilos. Esse ano tudo indica que a gente deva colher acima disso aí. Né? Os números indicam, está sendo difícil computar em função dessas perdas, mas alguma coisa de 5% a 10% acima das médias do ano passado. Né? Tudo indica isso. Né? Talhões sendo fechados aqui com produtividades muito interessantes. Muito interessantes. A exceção desses talhões e as regiões que estão com problema de germinação, todos os produtores, todos os membros da ProSoja, todos que colheram, as produtividades estão superiores às do ano passado. E normalmente girando em casa disso aí, e alguns talhões até bem superiores a isso aí. Né? Eu volto a afirmar, o problema nosso maior foi o plantio precoce para a turma do algodão, que é uma área pouco representativa no estado, que responde menos de 5% da nossa área plantada, né? Então ela não vai contribuir muito para a perda de produtividade, e a perda de produtividade foi só numa pequena parcela desses talhões de algodão. E as do milho, né? A gente tem uma expectativa que a chuva se prolongue, né? Porque a gente vai atrasar o milho. Para você ter ideia, a região de Vilhena, que é a principal produtora do estado, a semana que vem encerra praticamente as colheitas. Né? Praticamente tudo que foi plantado em Vilhena, né, deve ser colhido. E Vilhena representa quase 15% da área de soja plantada no estado. Né? A gente deve colher e acabar os trabalhos de colheita semana que vem. Né? E aqui em Vilhena a gente não está tendo problema de avariado, não está tendo muito problema de abertura de vagem, então a produtividade aqui com certeza vai ser recorde. E alguns produtores com casos de 15% superior ao que aconteceu no ano passado, que foram produtividades muito interessantes. E aí, Vicente, quando a gente olha para a sanidade dessas lavouras, além dessa dificuldade com a qualidade dos grãos agora na colheita, o produtor aí de Rondônia também teve que enfrentar dificuldades com pragas e doenças nessa safra ou foi uma questão mais tranquila por aí? Por incrível que pareça, né? É uma coisa que a gente não esperava isso. A pressão de ferrugem esse ano foi extremamente baixa em todo o estado. Todo produtor aqui está bem vacinado para ferrugem. Aqui todo mundo trabalha com normalmente 3 aplicações acima para a ferrugem asiática, né? Mas assim, os relatos de ferrugem prejudicando o desenvolvimento da lavoura foram mínimos. A gente tem doenças foliares, final de ciclo, principalmente essa questão que a gente está tendo esse ano de muita umidade, né, no momento da colheita. Para você ter uma ideia, Vilhena tem mais de 25 dias que chove todos os dias, nos últimos 25 dias. Né? Nesse pouco intervalo que dá de abertura de sol, o produtor vai lá e colhe. Aqui a colheita não está atrasada, mas é exatamente em função da capacidade de colheita do município, que é muito grande. Aqui, para se ter uma ideia, a capacidade de colheita representa mais de 10% da área, da área plantada do município, poderia ser colhido num dia. Né? Então, assim, aqui não está tendo perda exatamente porque essa enorme capacidade de colheita que a gente tem. Mas, assim, as perdas por doença aqui são um pouco significativas, porque a maior preocupação nossa é a ferrugem asiática. Aqui o controle dela é muito efetivo. Né? Mas, quando no tocante a pragas, a gente teve problemas pontuais, inclusive materiais intacta, sendo muito atacados em algumas regiões do estado. Aquela região de Cerejeiras, ontem nós tivemos relatos muito fortes, onde que Espodópolis comendo violentamente alguns talhões. Né? E o pessoal, mesmo soja já dissecada, para você ter ideia da severidade do ataque, soja dissecada, lagarta comendo. O indivíduo entrou no talhão dissecando, quando a folha começou a murchar, e a lagarta comendo ainda. Você vê a voracidade desse material. E material que deveria ter uma certa resistência a esse tipo de praga. Né? Percevejo esse ano foi um ano relativamente tranquilo. Muitos produtores de estado usando controle biológico de pragas, isso tem auxiliado muito. Né? A gente chega lá na frente agora com percevejo dando baixa infestação. Né? O controle biológico de pragas aqui está sendo bastante efetivo. Né? E tem ajudado muito, muito no controle dessas pragas, principalmente no final, que o maior problema nosso era percevejo, né, em algumas regiões, com diminuição de qualidade de grãos. O grão picado ele é desconsiderado, ele é abatido da produção, né, na classificação. Então, assim, você tinha algumas regiões com problema.
Com o avanço desse controle biológico de pragas, a gente tem diminuído o número de controle e aumentado a efetividade de controle de percevejos também, né? O controle químico de percevejos. E isso tem feito com que esse ano a pressão seja sendo muito baixa, né? Para lagartas, em função da qualidade da aplicação para o biológico com umidade alta, né? E também a efetividade do controle de percevejos. Vicente, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário para as lavouras aí do estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, o produtor é sempre otimista, né? Com todos os problemas enfrentados. Ontem a gente reuniu no grupo todinho de todas as regiões do estado, né? Todos eles estão otimistas, né? A gente teve alguns problemas, né? E muitos deles reclamando exatamente pelos contratos que a gente fez. Foi muito infeliz nos contratos, né? Grande parte do nosso produto foi comercializado com valores mais baixos, né? A gente torce para que aqueles que estão tendo problemas mais sérios, com qualidade de grão e com problema de chuva na colheita, inclusive com alguns problemas de armazém, né, eles consigam cumprir esses contratos, porque vai ser muito difícil aqueles produtores que não conseguiram cumprir contratos que foram vendidos a preços muito baixos, se ele for ter que pagar esses contratos lá na frente, ele com certeza a relação de troca de contrato vai ser muito grande e muito prejudicial a esse produtor. Então a gente torce para que tudo dê certo, principalmente para aqueles produtores que estão tendo problema na colheita. Vicente, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Esse, o Vicente Godinho, ele que é engenheiro agrônomo e membro da ProSoja Rondônia, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 2021 lá no estado de Rondônia e como é que estão principalmente os trabalhos de colheita lá no estado. O Vicente comentando que a região do Cone Sul lá de Rondônia, que é a região mais avançada com essa safra, já tem entre 40% e 50% das lavouras colhidas. A região de Vilhena, que é uma grande produtora também, deve encerrar os seus trabalhos na próxima semana. Então, os trabalhos avançando bem, mas sofrendo por conta das chuvas. O Vicente apontando a região de Vilhena, por exemplo, cerca de 25 dias que chove todos os dias lá na região, e aí o produtor precisa aproveitar as pequenas janelas que ele tem sem chuvas para entrar na sua lavoura e realizar a sua colheita. Com isso, índice de umidade bastante elevada nos grãos, índice de perdas de qualidade também grande, o que vai preocupando alguns produtores que vêm sofrendo mais com essa questão. Mesmo assim, a expectativa para essa safra 2021 é muito positiva lá para o estado de Rondônia. O Vicente comentando que a média de produtividade da safra passada ficou em torno de 3.600 quilos por hectare, que dão aí 60 sacas por hectare. A expectativa para esse ano é superar esse índice entre 5% e 10% a mais, já que o desenvolvimento dessas lavouras foi bastante satisfatório. A expectativa agora é que justamente que esse excesso de chuvas não prejudique tanto assim a qualidade e o tamanho dessa colheita. O Vicente comentando que a segunda safra de algodão já está toda plantada lá no estado. Essas áreas de soja, para quem plantou algodão, foram justamente as que produziram menos, produziram pior, porque foram plantadas primeiro, sofreram mais com a falta de chuvas, mas agora já estão todas semeadas com algodão. Plantio da segunda safra de milho, avançando conforme vai se desenvolvendo a colheita, e aí expectativas de que esse plantio do milho avance para além da janela ideal de cultivo lá no estado. Mesmo assim, o produtor de Rondônia deve apostar no cultivo do cereal e apostar que essas chuvas possam se alongar daqui para frente e garantir ainda boas produtividades para o milho. O Vicente também destacando as condições de mercado, grande parte dessa safra, dessa produção já negociada com patamares de preços menores do que os atuais, e aí a preocupação do Vicente para aqueles produtores que estão sofrendo mais com esse excesso de chuvas, com a perda de qualidade dos grãos, para poder cumprir esses contratos já firmados e evitar qualquer tipo de prejuízo lá na frente que pode ser bastante prejudicial. Então, esse é o cenário lá em Rondônia, produtor correndo contra o tempo para finalizar a colheita, tentando escapar dessas perdas de qualidade por conta das chuvas e ao mesmo tempo avançando com os trabalhos de plantio da segunda safra. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.